Olá, um bom dia para você. Após intensos debates em plenário, o Senado aprovou ontem aumento de salário para os ministros do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. A votação foi bem polêmica. O assunto movimentou o Senado. Os textos aprovados, que agora vão para a sanção presidencial, prevêem um aumento do salário dos dois cargos, passando de R$ 33.700 para R$ 39.200. Segundo estimativas da Consultoria de Orçamento do Senado, os impactos anuais aos cofres públicos seriam superiores a 4,5 bilhões de reais. Foram 41 votos a favor e 16 contrários. Essa matéria não aumenta a despesa, porque o próprio presidente da Suprema Corte ligou para mim dizendo que eu ficasse despreocupado ao votar essa matéria, porque há um teto de gasto, assim como a Procuradora-Geral, dizendo que não ultrapassaria em 1 centavo sequer o teto de gasto das suas instituições. De acordo com um dos relatores das propostas, o compromisso feito pelo Supremo Tribunal Federal de acabar com o auxílio moradia anularia esse impacto. Existe o compromisso assumido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal de extinguir o auxílio moradia hoje pago aos membros do Poder Judiciário, anulando assim o impacto orçamentário existente. E levando em conta a situação remuneratória dos membros do Supremo Tribunal Federal e da Magistratura Federal, que já estão há vários anos sem recomposição de seus subsídios, consideramos que o projeto deve ser aprovado. Mas, para outros senadores, ainda seria preciso garantir a desvinculação dos salários da magistratura e de cargos que têm como base o teto do funcionalismo público, que é exatamente o valor fixado da remuneração de ministro do STF. Este projeto, ele guarda uma direta relação impactando os estados brasileiros. É inaceitável, senhor presidente. Se fala tanto em crise, o país está em crise, está em crise, está em crise. E como é que numa hora dessa a gente fala em aumento para aqueles que ganham o teto já? Que nós estamos falando de um aumento que vai ultrapassar o atual teto e se aproximando para algo em torno de R$40 mil. Independente desse projeto ser aumentado ou não, o teto do gasto do judiciário no próximo ano será cumprido. Não é verdade que vai se aumentar a despesa do judiciário para o presidente novo Bolsonaro pagar. Não é verdade isso. Antes do início da sessão no Senado, o ministro do STF, Gilmar Mendes, havia defendido a aprovação dos aumentos. Eu sei que a própria Câmara está discutindo também uma lei do teto, né? A ideia de estabelecer limites, e isso vale não só para o judiciário, como também para as outras categorias. É preciso que o salário seja adequado, que ele seja justo, mas que não haja abusos, que não haja penduricalhos e, sobretudo, que não haja essas iniciativas de fura-teto. No início da tarde, o presidente eleito Jair Bolsonaro disse que via a proposta com preocupação. Estamos numa fase ou todo mundo tem ou ninguém tem. Nós sabemos que o judiciário é o mais bem aquinhoado entre os poderes. A gente vê com preocupação. O plenário também aprovou o projeto que obriga as concessionárias a pagar multa aos consumidores em caso de interrupção de energia. A matéria segue para a Câmara dos Deputados. Outros 2 projetos aprovados são do pacote de desburocratização. O primeiro projeto facilita a constituição de empresas individuais de responsabilidade limitada. De acordo com o texto, não será mais necessário um capital mínimo para formar essa modalidade de empresa. O segundo projeto aprovado altera o Código de Processo Civil para prever como título executivo extrajudicial o documento particular assinado pelo devedor, independentemente de testemunhas. As 2 matérias seguem para análise da Câmara dos Deputados. A Comissão Mista da Medida Provisória das Loterias aprovou na noite dessa quarta-feira o relatório apresentado pelo senador Flecha Ribeiro. O texto regula a transferência de recursos das loterias para áreas como segurança pública, esporte e cultura e agora segue para análise do plenário da Câmara dos Deputados. A MP das loterias tem validade até o dia 28 de novembro.
O presidente do Senado, Eunício Oliveira, disse não se opor à votação da reforma da Previdência ainda neste ano, mas a matéria precisa ser analisada primeiro na Câmara dos Deputados, onde está tramitando. A reforma da Previdência está na Câmara dos Deputados, precisa ser levantado, já disse mais de uma vez, de imediato essa questão da intervenção no Rio de Janeiro, que acho que é perfeitamente possível de acontecer. A Câmara tramitando a matéria, ela vindo para o plenário aqui do Senado, ela tramitará da mesma forma como o regimento e a Constituição me determinam se eu ainda for o presidente. Portanto, não há uma objeção que matérias não sejam aprovadas. Eu sou um democrata, sou um brasileiro, quero que o Brasil dê certo, quero que gere emprego, eu quero que o presidente eleito, Jair Bolsonaro, que é deputado ainda, mas presidente eleito, dê certo, porque ele dando certo, o Brasil avança, o Brasil cresce, gera emprego, gera renda e dá felicidade a todos os brasileiros. É esse o meu propósito, foi por isso que eu entrei na vida pública, para defender exatamente isso, defender um Brasil melhor para todos os brasileiros, especialmente meu querido Ceará. E agora recebemos aqui no estúdio o nosso comentarista de assuntos internacionais, Marcos Magalhães. Bom dia, Marcos. Hoje o nosso tema é a transição de governos, justamente na área de relações exteriores, não é isso? Sim. Bom dia, Thiago. Bom dia para você. Uma transição ainda muito indefinida. Ainda não se sabe quem vai ocupar o Ministério de Relações Exteriores e nem quais vão ser os rumos da nova política externa. O principal exemplo é o Oriente Médio. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, já anunciou que pretende transferir a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém. Essa medida pode prejudicar as exportações brasileiras para os países árabes. Na terça-feira, Bolsonaro disse que ainda não há uma decisão sobre o tema, ou seja, nem confirmou, nem desmentiu a mudança. Na quarta, o assunto voltou à pauta na Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado. O embaixador indicado para a Arábia Saudita, Marcelo Souza Delanina, defendeu a ampliação de negócios com aquele país, que é o maior parceiro do Brasil no mundo árabe. Em 2017, o comércio bilateral chegou a 4,5 bilhões de dólares, com um superávit de mais de 700 milhões para o Brasil. Mas ele foi reticente ao comentar a possível mudança da embaixada em Israel. O embaixador disse que acompanha o assunto com atenção, mas que ainda é muito cedo para avaliar se essa mudança de embaixada poderia ou não prejudicar as exportações brasileiras. Mas, Marcos, existem outras dúvidas também em relação à política externa, não é mesmo? Sim, existem sim, Thiago. O futuro do Mercosul é uma delas, né? O economista Paulo Guedes, que vai ser ministro do novo governo, disse que o Mercosul não é prioridade. Bolsonaro criticou, inclusive, as novas placas de automóveis com o símbolo do Mercosul, que começam a ser usadas no fim deste ano. Ele chegou a chamar as placas de bolivarianas. Essas declarações criaram muitas dúvidas nos países vizinhos, Thiago. Ok, então vamos acompanhar aí os próximos desdobramentos dessa transição de governo, também na área internacional. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você. Senado Federal, Câmara dos Deputados e Tribunal de Contas da União discutiram esta semana a sustentabilidade no Legislativo. As instituições assinaram um acordo de cooperação e trocaram experiências sobre a preservação do meio ambiente. A conscientização ambiental está cada vez mais presente no dia a dia das instituições. Durante o primeiro Seminário Nacional de Sustentabilidade do Legislativo, Senado, Câmara e TCU compartilharam boas práticas para o desenvolvimento sustentável na administração pública. A grande importância dessa discussão vem do fato do poder que o Legislativo tem de irradiar essas boas práticas e promover iniciativas conjuntas em todo o Legislativo do país, seja nos municípios, nos estados e no Distrito Federal. Esse primeiro seminário é muito importante porque nós queremos levar para as câmaras municipais e as assembleias legislativas bons exemplos, exemplos que podem ser implementados nas instituições. Durante o seminário foi assinado um acordo de cooperação entre as três instituições. O acordo de cooperação, ele visa muito mais positivar, ou seja, formalizar uma série de iniciativas que as áreas técnicas do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e da área administrativa do TCU vem desenvolvendo desde o ano passado. Fruto desse trabalho conjunto, já é esse próprio seminário que teve uma organização conjunta dos três órgãos e também o lançamento de 2 cursos EAD, ou seja, 2 cursos de educação à distância que vão estar disponíveis de forma gratuita no site dos três órgãos.
Mas o Senado já se adiantou e implementou algumas práticas de desenvolvimento sustentável. Jardins como este são abastecidos com plantas cultivadas no viveiro do Senado. É lá que a instituição faz o plantio de árvores e, com isso, compensa parte do gás carbônico emitido. E as iniciativas não param por aí. Karen explica que o Senado Federal está na segunda versão do Plano de Logística Sustentável, principal instrumento de conscientização ambiental. Nós temos, dentre as ações previstas no plano, por exemplo, a não utilização dos copos descartáveis. Então, a não aquisição de copos descartáveis e a substituição apenas de um percentual mínimo de 10% com a aquisição de copos biodegradáveis. Nós temos também a elaboração do plano de gestão de resíduos da casa. Nós temos índices, metas de redução de consumo de água e energia. Então, são apenas alguns exemplos de ações que estão inseridos nesse plano de logística sustentável que integra vários setores da casa. Para o coordenador do projeto Ecocâmara, o tema sustentabilidade está em alta e envolve outros setores além do meio ambiente. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de dinheiro também, de economia. A gente fala de respeito ao social, né? Então, a Câmara, por exemplo, nos últimos 15 anos, economizou 25 milhões de reais com o consumo de água, com a redução do consumo de água. E isso foi graças à melhoria no controle do processo de vazamentos, na melhoria da manutenção, na troca de equipamentos por equipamentos mais econômicos, né? Torneiras com temporizador, por exemplo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.